Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 9, versículo de número 1. João, capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: Não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Versículo 10. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Agora vá comigo, irmão, para o versículo de número 35, por favor. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Versículo 39. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Nós vamos continuar a nossa série de sermões. Todo domingo nós estamos fazendo, que é tudo sobre Jesus. E hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jesus, o Deus que dá vista aos cegos. No ministério terreno de Jesus, irmãos, nós encontramos muitos relatos de curas. Entre elas, várias pessoas que eram cegas e foram curadas. Os 4 evangelhos registram pelo menos 7 curas de cegueira. Isso não significa que Jesus curou apenas esse número de cegos, mas apenas essas ocasiões foram registradas. No capítulo 9 de João, nós encontramos um desses relatos bíblicos. Mas é interessante, irmãos, que esse fato discorrido por João no capítulo 9, somente é contado por esse evangelista. Nem mesmo Lucas, que era médico, relata esse feito de Jesus. Talvez, irmãos, João tenha sido o único a registrar essa cura
porque lhe chamou a atenção de ser uma cegueira congênita. Esse homem havia nascido cego. É o único evangelista que relata isso. Só essa informação já é suficiente para calar a boca dos céticos. Alguém podia dizer assim: não, esse homem estava parcialmente cego. Esse homem precisava de óculos, mas não era cego. Esse homem só estava com um problema leve na visão que o tirava a possibilidade dele enxergar longe. Não, o texto diz que ele era cego, e era cego de nascença. Ele confirma isso, e os pais dele, nos versículos de número 37 em diante, no número de 17 em diante, até o versículo de número 37, vão garantir que esse rapaz, que esse homem havia nascido cego. Portanto, não era uma história de uma pessoa que queria tirar proveito, dizendo que era cego para mendigar. Os vizinhos sabiam que ele era cego, ele afirmou que era cego, e os pais dele confirmaram que ele era cego de nascença. Sabemos, irmãos, também que esse milagre foi registrado com o maior número de palavras, perdendo apenas para a narrativa da ressurreição de Lázaro no capítulo 11. É um milagre onde a gente vê mais detalhes no milagre. Os outros milagres são poucos versículos, mas esses são muitos versículos, um capítulo inteiro. A história se desenrola da seguinte maneira: a cena da narrativa é em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. O fato ocorre em um sábado, dia sagrado para os judeus. Essa não é a única cura que Jesus faz no sábado. Em todas elas, houveram críticas da parte dos religiosos judeus. Diversos comentadores vinculam esse milagre com a controvérsia do capítulo anterior, do capítulo de número 8, quando o próprio Jesus declara a sua divindade. Portanto, o fato ocorrido no capítulo de número 9 se torna ainda mais notável, porque a controvérsia que há no capítulo 8, o problema que ocorre no capítulo 8 entre Jesus e os religiosos da sua época, faz com que haja uma tentativa de violência contra Jesus. É por isso que é notável essa cura, porque Jesus, tendo a sua segurança ameaçada, ele para curar um cego. Quem é de nós, irmãos, que faria isso? Quem é de nós, irmãos, que tendo a sua vida em risco, pararia para dar atenção a um mendigo cego? Nós, irmãos, somos daqueles que julgam pela aparência. Nós julgamos as pessoas do jeito que elas se vestem. Nós, irmãos, somos daqueles que fingimos que não vemos quem está sentado numa calçada pedindo esmola. Às vezes nós julgamos que todas aquelas pessoas que estão pedindo alguma coisa ali são vadias, querem tirar proveito dos outros. Ninguém julga que talvez aquela pessoa necessite de ajuda mesmo. Eu sei, irmãos, é difícil nesses dias que nós vivemos julgar quem precisa de fato e quem não precisa. Mas a verdade, irmãos, é que nosso coração é carregado de preconceito. Sem a menor dúvida, irmãos, esse ato de Jesus parar,
curar esse cego, mesmo tendo a sua vida em perigo, mostra compaixão e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente, irmãos, esse homem cego estava no caminho do templo. Muitos ficavam nesse caminho para pedir esmola. Ele não chama Jesus, ele não grita por Jesus. E no decorrer da história nós percebemos que nem mesmo ele sabia quem era Jesus, embora ele esperasse o Messias. Quem observa aquele cego, primeiramente, humanamente falando, são os discípulos de Jesus. É óbvio, irmãos, que Jesus sabia exatamente por que estava passando por ali, quem era aquele cego e o que ele faria para aquele cego. Mas foram os discípulos que observaram aquele cego. Os discípulos não estão preocupados, irmãos, com a situação daquele homem. Eles querem uma resposta teológica para uma questão pessoal. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, para que os nossos conceitos teológicos, que a nossa teologia não nos segue para a necessidade física e espiritual das pessoas. O saber não pode produzir o orgulho. O saber tem que ser acompanhado do amor. O orgulho produz a divisão. O orgulho produz aquilo que não vem de Deus. O conhecimento, o saber, tem que ser acompanhado do fruto do Espírito, tem que ser acompanhado do amor. A pergunta dos discípulos reflete um pensamento da época. Alguns acreditavam que os filhos, eles sofriam pelos pecados dos pais, e é por isso que eles nasciam com problemas de saúde. Outra forma de explicar as enfermidades que vinham desde o nascimento é que uma criança, acreditavam eles, poderia pecar mesmo dentro do ventre da sua mãe, e por isso ela sofria consequências físicas. Enquanto os discípulos, focavam na possível causa do problema, Jesus está focado em outro aspecto. Às vezes é assim, irmãos, pensamos, queremos e esperamos algumas coisas que não são o foco de Jesus. Nosso Senhor não foca no problema, nem na causa dele, nem no tamanho do problema daquele homem. Seus olhos estão fitos no resultado daquela situação, a glória de Deus. Ele diz: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nós focamos, irmãos, tanto nos problemas, e esquecemos que eles podem servir para o nosso bem e para a glória de Deus. Cristo não se preocupa em dar uma explicação teológica, racional, para a situação daquele homem. Ele não se preocupa em dar uma resposta aprofundada sobre a situação daquele homem. Seu foco, o foco de Cristo, é a glória depois da dor. O foco de Cristo não é a dor. O foco de Cristo é a glória depois da dor. Porque para os eleitos, toda dor é passageira e momentânea. E toda dor produz para os eleitos o bem, que é a salvação. Por isso Cristo sempre olha depois do problema, a glória da dor. A história segue com uma atitude pouco convencional de Jesus. Ele cospe no chão, mistura terra com saliva e aplica nos olhos daquele homem,
e manda ele se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Alguns querem explicar essa atitude de Jesus da seguinte maneira: na verdade aquele homem não é que aquele homem era cego, aquele homem não tinha era olhos. Então por isso que Jesus teve que misturar saliva com terra, colocar, porque ele estava criando olhos naquele homem. Não há explicação, irmãos, para a atitude de Jesus. A Bíblia não diz que aquele homem não tinha olhos. A Bíblia não diz porque que Jesus não teve que fazer, agiu daquela maneira, de fazer saliva, cuspir na terra e fazer um lodo, um barrozinho com aquela terra e passar nos olhos dele e mandar ele se lavar. A Bíblia não diz. Quando a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também. Eu não sei por que Jesus agiu assim. Jesus não explica por que ele faz isso. E também, irmãos, ele não deve explicação a ninguém. É nós, irmãos. Nós somos pessoas que gostamos de pedir explicações para Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo assim? O que eu fiz para merecer isso? E Deus, irmãos, Ele não tem obrigação nenhuma de explicar nada para a gente. Existem duas explicações para todas as coisas que acontecem em nossa vida. Primeira explicação: porque Deus quis. Segunda explicação: porque é o melhor. Tudo que acontece na tua vida, você não precisa buscar explicações do Senhor. Só tem duas explicações. Primeira, porque Deus quis. Segunda, porque é o melhor. Jesus não explica. Aquele homem crê no que Jesus havia dito, e ele obedece, irmãozinho, se lavar no tanque. Aquele homem não questiona Jesus. Ele não diz: mas que marmota é essa? No sofrimento, irmãos, no momento do sofrimento, nós costumamos questionar pouco e crer muito. Por esse motivo, em momentos de lutas, nós precisamos estar atentos à voz que estamos ouvindo. No momento do sofrimento, no momento da dor, nós estamos sensíveis a qualquer palavra que nos dizem. Você quer que eu te dê um exemplo para isso? A pessoa vai orar por você. Ela fala: eita, terra, tem uma palavra aqui de Deus, é manto para você. Essa luta que você está passando, ora, irmãos, quem de nós não passa luta? Pode escolher, eu posso te dar uma lista de luta que eu passo. Essa luta que você está passando, nela você não está sozinho, é óbvio, irmãos. Ou é Deus ou é o capeta que está contigo, mas sozinho você não está. Você não está sozinho na peleja. Aí o que a gente faz, irmãos? A gente chora. Ai, meu Deus, é Deus falando comigo. Ai, Deus, é forte, é muito forte. Porque no momento da dor, irmãos, a gente está tão sensível, que a gente não costuma questionar muito as palavras que vêm para nós. Esse meu problema de garganta prova muito isso. Sucupira é bom, compra sucupira. Gengibre é bom, compra gengibre. Romã é bom, compra romã. Mel de abacaxi é bom, pega mel de abacaxi. Mel com alho, não sei o que lá, é bom, todo. Mel de jandaíra é bom, pega também. Moral da história:
Peguei uma garrafa, botei tudo dentro. Tá tudo lá dentro. Eu falei, alguma coisa disso daí vai dar certo. Então na garrafa tem romã, sucupira, limão, gengibre, copaíba, tem de tudo que você imaginar. Porque na hora da dor, irmãos, na hora do sofrimento, a gente não questiona muito, a gente faz. Eis o problema, irmãos. Porque quando nós estamos no sofrimento, com frequência a gente entrega o nosso ouvido para quem não deve. A gente ouve quem não deve ouvir. Quando a gente está em sofrimento, irmãos, a gente ouve conselho de quem não sabe nem se aconselhar. E a gente acredita. Qualquer mentira nos convence. E Satanás é especialista, irmão, em colocar gente que parece espiritual, que parece crente e que parece que tem bons conselhos para nós no momento da nossa dor. No momento da dor, nós temos que tomar cuidado com as falsas vozes, com os falsos conselhos apresentados a nós. Após ser curado, aquele homem é questionado por seus vizinhos, que não acreditavam que ele era o mesmo que havia vivido a mendigar. E ele responde que de fato era aquele que eles conheciam muito bem. Sou eu mesmo. Eu acho que esse homem talvez fosse meio cearense, ele dizia, égua, sou eu mesmo. E como é que aconteceu isso? Rapaz, um homem chamado Jesus parou, cuspiu no chão, fez lodo, botou nos meus olhos, mandou eu me lavar no tanque de Siloé e agora eu estou vendo. Há um detalhe interessante aqui, irmãos. Quando não há fé, sobra questionamento. Quando se não há fé, sobra questionamento. Aqueles vizinhos, então, incrédulos ou pelo menos abismados, procurando uma resposta, porque parece que a resposta daquele homem não satisfaz a eles. Eles, então, levam esse ex-cego até os fariseus. Os fariseus passam então a questionar aquele homem. Ele havia sido curado num sábado, dia sagrado para os judeus, onde não podia ser realizado nenhum tipo de serviço. E o diálogo daqueles fariseus com aquele homem não é nada amigável. Eles questionam a veracidade da sua história. E ele conta a história. E os fariseus, irmãos, incrédulos que eram, não acreditam que aquele homem nem era cego. Eles chamam os pais do homem. E os pais do homem dizem o quê? Não, ele era cego mesmo. Ele nasceu cego. Tudo isso porque eles queriam provar que Jesus era um pecador e não um homem de Deus. Porque se aquele mendigo, ex-cego, estivesse mentindo, então Jesus não havia curado ele era pecador, porque estava curando no sábado. Mas não há mais argumentos. O homem nasceu cego, e o próprio homem diz, olha, eu não sei se esse homem é pecador, porque um pecador não pode fazer essas coisas.
Essa história termina, irmãos, com o reencontro de Jesus com aquele homem. Após ele ter sido expulso da sinagoga pelos fariseus, Jesus vem ao encontro daquele homem com uma intenção. Em um primeiro momento, Jesus cura a cegueira física dele. Agora, ele vai curar a cegueira espiritual, fazendo com que aquele homem se convertesse a Jesus. Dessa história, nós podemos aprender algumas lições. E a primeira lição que nós podemos aprender é a seguinte: algumas cegueiras necessitam de tratamento diferenciado. O versículo de número 6 diz que, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os versículos que lemos, irmãos, afirmam que Jesus aplicou uma técnica não convencional para curar esse homem. Embora em Marcos 8, 23, Jesus tenha aplicado saliva nos olhos de outro cego, nesse caso, em João, ele faz um tipo de lodo. Em outras traduções usam essa expressão. E como eu disse anteriormente, nós não podemos saber o porquê Jesus fez assim. Ao que me parece, é que situações diferenciadas existem técnicas diferenciadas. Assim também, existe um tipo de cegueira que somente uma ação diferenciada do próprio Deus é que pode trazer cura. Esse tipo de cegueira alcança todos os homens, pois o pecado deles é o que faz eles cegarem. É óbvio que eu estou falando da cegueira espiritual, e penso eu que dos problemas físicos que alguém possa ter, a cegueira é o pior deles. Mas a cegueira espiritual é ainda pior que todos os problemas físicos somados, pois ela envolve o destino da nossa alma. Aquele homem, irmãos, provavelmente deve ter buscado em muitos lugares algum tipo de solução para o seu problema, mas é certo que ele não encontrou. Ele havia nascido daquela maneira, e ainda estava passando por aquele sofrimento. Somente uma pessoa diferente, com um modo de agir diferente, poderia curá-lo. Da mesma maneira, irmãos, a cegueira espiritual não pode ser curada por suas próprias obras, nem pelo agir da falsa religiosidade. Mas talvez você está pensando que a cegueira espiritual não faça parte da sua realidade. Talvez você está achando o seguinte: não, eu já me converti a Cristo, então eu não passo por esse problema de cegueira espiritual. Mas o que eu percebo, irmãos, é que embora os cristãos já tenham tido encontro com Cristo, muitos dos cristãos, embora eles não sejam totalmente cegos, parece que por algum momento há uma areia nos olhos, há algo que atrapalha a visão de alguns cristãos. Me permita demonstrar nessa noite alguns sintomas dessa enfermidade, para que você se julgue, se examine nessa noite, para que você se analise nessa noite, e possa identificar, por meio da ação do Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se você não está vivendo um momento de cegueira espiritual. Os sintomas da cegueira espiritual, irmãos, são facilmente percebidos. Primeiro, a falta de compreensão de que você é mais mal do que você imagina. Nós nos julgamos muito bons, e nós nos comparamos, irmãos, com pessoas que são sempre piores que a gente. Você não se compara com o apóstolo Paulo,
Porque se você se comparar com o apóstolo Paulo, você vai ter que chegar à conclusão que você é mau, que você não é tão crente. Nós sempre nos comparamos, irmãos, com o fulano de tal, que muitas vezes tem atitudes moralmente incorretas, que vive um cristianismo de fachada, a gente se compara com eles. Porque ao se comparar com esse tipo de pessoa, a nossa falsa religiosidade, a nossa falsa espiritualidade, ela não parece tão grande. Como identificar se nós estamos vivendo um momento de cegueira espiritual, ou se somos cegos espiritualmente? Falta de sensibilidade ao pecado. O pecado não nos incomoda mais. O pecado, irmãos, não nos afeta mais. A falta de sensibilidade ao pecado vem acompanhado com a falta de apego às coisas de Deus. Não temos mais prazer na presença do Senhor. Não temos mais prazer, irmãos, em estar cultuando em comunidade. Não temos prazer em orar. Não temos prazer em ler a Bíblia. Nós não temos prazer nas coisas de Deus. Mas sobra prazer nas coisas mundanas. Isso é sintoma de cegueira espiritual. Se compara, irmãos, com tempos atrás, anos atrás. Como era a tua vida espiritual, como é agora? Outro sintoma da cegueira espiritual é quando nós olhamos para as coisas materiais e julgamos estar bem com Deus, porque estamos sendo abençoados materialmente. Não! Deus está me abençoando, Deus está me aprovando. Sabe por quê? Porque eu tenho emprego, eu estou pagando as minhas contas. Deus está me abençoando porque Deus está me aprovando porque eu estou sendo abençoado por Ele. Isso é sinal de aprovação divina, irmãos. Deus muitas vezes abençoa certas pessoas, não por causa daquelas pessoas, mas porque através delas Deus vai abençoar os seus eleitos. Anota essa daí. Deus abençoa certas pessoas, não por causa delas, mas porque Deus vai usar elas para abençoar os seus eleitos. Deus abençoa a mulher crente, muitas vezes, não é porque Deus está apoiando o marido incrédulo, é porque Deus sabe que se Ele abençoar o marido incrédulo, Ele vai torrar a grana e vai deixar a mulher crente passando necessidade. Aí Deus abençoa a mulher crente. E muitas vezes, Deus abençoa o marido incrédulo, porque sabe que talvez a mulher crente não tenha um emprego naquele momento, então Deus tem que usar o marido incrédulo para abençoar ela. Será que você não está cego espiritualmente, não? Será que essa vida religiosa que você está vivendo não é sinal que você está cego espiritualmente? Você não consegue ver
a sua condição. Se você se identificou nessa noite com uma pessoa que vive em cegueira espiritual, então você precisa que Jesus, o Deus que dá vista aos cegos, venha agir em sua vida. Se você está aqui nessa noite, eu creio que Ele já está agindo em você. Pois, a semelhança daquele cego da história que lemos, não somos nós que vamos até a Jesus, é Ele que vem até nós. Perceba que não foi o cego que clamou por Jesus. No seu primeiro encontro, não foi o cego que clamou por Jesus. E no seu segundo encontro, foi Jesus também que foi até o cego. Aquele homem da história que lemos foi curado de suas duas cegueiras, a natural e a espiritual. Na sequência dos versículos 1 ao 12, aquele homem recebe apenas a cura da cegueira natural. Mas isso não é suficiente para entrar no reino dos céus. E aí, nós precisamos entender, irmãos, que receber um milagre e ser uma pessoa que desfruta das bênçãos de Deus, não significa salvação. Aquele homem precisa de uma segunda cura, e ela ocorre nas sequências dos versículos 35 a 41. Em ambas as curas ele foi apenas o receptor e não o agente. Ele apenas desfrutou. A salvação também é assim. Para ser livre da cegueira espiritual, você apenas tem que ser o receptáculo da ação divina. A obra da salvação ocorre dessa maneira. Na salvação, é Deus nos buscando, é Deus morrendo na cruz, é Deus nos salvando. Tudo é por Ele e para Ele. Algumas cegueiras necessitam de tratamento diferenciado. Portanto, deixe que Deus faça do jeito dele. Não ensine Deus a agir. Mas nós podemos aprender uma segunda aplicação. Nem toda cegueira é final e maléfica. Nos versículos de número 35 ao 38, nós vamos perceber que, no versículo de número 34, aquele homem é expulso, e no versículo 35 afirma que Jesus ouviu que ele havia sido expulso, e ao encontrá-lo, Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Jesus, sendo bom pastor, está interessado não apenas na cura da cegueira física daquele homem, seu interesse é também na cura da cegueira espiritual. Jesus, irmãos, pode resolver todos os nossos problemas. Talvez Ele não faça isso, mas Ele tem poder para resolver. Mas a maior preocupação de Jesus não é com os nossos problemas materiais, com os nossos problemas físicos. A maior preocupação de Jesus é com a nossa alma. Tendo ouvido que o homem tinha sido expulso da sinagoga, o Senhor Jesus procura aquele homem e o encontra. E ao encontrá-lo pergunta: você crê no Filho do Homem? O contexto, irmãos, claramente mostra que a expressão crer indica uma fé verdadeira. Em outras palavras, você confia inteiramente para a vida ou para a morte no Filho do Homem? Você confia nele e se entrega
totalmente a Ele, com respeito ao presente, ao futuro, às suas necessidades físicas e espirituais? É isso que a pergunta quer dizer. Não é apenas um ato de crer, o crer pelo crer. Aquele homem responde: quem é Ele? Quem é o Filho do Homem, Senhor? Me diz para que eu possa crer nele. Antes de perguntar, antes de poder responder a pergunta, o homem sente a necessidade de saber quem seria o Filho do Homem, o Messias. Jesus, de forma direta, responde: sou eu. Esse que você está vendo, e esse que está falando com você, sou eu o Messias. Jesus se revela como o verdadeiro Messias, o Filho do Homem. Então o homem responde: eu creio, Senhor. E adorou a Jesus. A cegueira daquele homem, irmãos, não foi final. Nenhuma de suas cegueiras, as duas, a física e a espiritual, tiveram um fim quando ele foi encontrado por Jesus. E essa é nossa esperança também. Muitas vezes, irmãos, apenas somos curados de nossa mazela espiritual, mas um dia, quando nós encontrarmos a Jesus uma segunda vez, quando Jesus vier uma segunda vez à terra, então as nossas mazelas físicas, os nossos problemas terrenos também chegarão ao fim. É interessante notar, irmãos, que os fariseus expulsaram aquele homem da sinagoga. Mas se eles tivessem deixado aquele homem na sinagoga, poderia ser que com o passar do tempo, aquele homem que agora era um ex-cego, poderia até esquecer de Jesus. Afinal de contas, Jesus faz o lodo, passa nos olhos dele e some da história. Quando ele volta a ver, ele só sabe do nome de um homem, Jesus. Ele não sabe a aparência, ele não sabe os traços do rosto, ele sabe o nome é Jesus. Foi justamente o fato de ter sido expulso que possibilitou ter um segundo encontro com Jesus. A cegueira dos fariseus em relação à pessoa de Cristo foi um dos meios que o próprio Deus usou para alcançar aquele homem. Portanto, nem toda cegueira é maléfica. Nem toda cegueira é maléfica. Quero que você entenda bem essa frase. Por isso eu quero te dar um exemplo sobre isso. Seu esposo não se converte? Aí você pode pensar assim: essa cegueira é maléfica. Mas você já parou para pensar que a cegueira do seu esposo pode ser o instrumento de Deus para ele trabalhar na sua vida? Você já parou para pensar que a inconversão do seu esposo pode ser a lixa de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar que se o seu esposo se convertesse, talvez você não oraria tanto como você ora agora? Porque quando tudo vai bem, irmãos, a nossa tendência é baixar o escudo. A nossa tendência é relaxar. É igual um time que faz 3 gols no primeiro tempo. A tendência dele é relaxar. Nosso time aqui tem um problema sério com isso. A gente abre 4, 5 gols e aí a gente relaxa. Tá fácil. Você já parou para pensar, irmãos, que a cegueira do seu cônjuge ou de alguém pode não ser tão maléfica quando você pensa? Mas você pode estar pensando:
Não, mas eu quero que o meu marido encontre o Salvador. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer que ele se converta porque você está preocupado com a salvação dele, ou porque você acha que se ele se converter, você vai se livrar dos problemas que você enfrenta? Você tem que pensar nisso. Porque o que eu vejo são pessoas que dizem assim: eu vou me converter para Deus livrar o meu filho das drogas. Eles não estão preocupados com a salvação de sua alma, nem com a salvação da alma daquela pessoa. No final das contas, eles querem se livrar de um problema. Bom, se a intenção é a salvação da alma do seu cônjuge, e esse é o motivo da sua preocupação, então eu quero te animar, dizendo o seguinte: se Deus elegeu o seu marido, a cegueira espiritual dele não é final, e mesmo a demora dele ser curado, é um instrumento de Deus para a salvação do seu cônjuge. Nem toda cegueira é final e maléfica. Nós temos uma terceira aplicação. O fim de nossa cegueira deve causar assombro naqueles que nos cercam. Versículo 8 e 9 nos mostram isso. Apesar da estranheza da natureza da ordem, o homem não protesta, mas obedece imediatamente. Ele vai ao tanque, lava os seus olhos e volta a enxergar. É interessante, irmãos, que esse homem não ficou com os olhos turvos, não ficou confuso. Eu sei que você que usa óculos já teve essa experiência. Você está usando um óculos, aí você troca de óculos. Nos primeiros dias dá tontura, dá até mal-estar no estômago. Primeiro, quando você usa o primeiro óculos mesmo, você acha que você não tem noção de espaço. Mas a Bíblia diz que esse homem volta para casa. Que coisa maravilhosa. O homem agora, irmão, podia ver as coisas: o sol, o céu, as casas, as pessoas. E o que é mais natural ele fazer? Voltar para casa. Ora, mas eu não preciso mais mendigar. Eu posso trabalhar no campo. Eu posso aprender uma profissão. Eu posso sair dessa situação que eu estava vivendo, porque eu vivia, porque eu não queria viver nela, mas era o que me restava. Ele volta para casa. Eu não sei porquê, eu fiquei imaginando a Vila do Chaves aqui, quando eu estava falando essa mensagem. Ele entrando pela porta da Vila do Chaves, e os vizinhos: ué, ei, mano, não é aquele lá que era cego, não, tá mendigando? É não, mano. É sim, é não, imagina. Ele andava desse jeito, tateando. Você passa ali pelo Instituto Cego, eles estão com aquele... Só tem um cego na história que anda e pula e faz, que é o Demolidor da história do quadrinho. Mas o cego, ele anda com dificuldade. Ele sobe no ônibus com dificuldade. Agora aquele homem está voltando andando normal. Eu imagino que ele está até meio serelepe. Imagina, irmãos, sei quantos anos esse homem era cego, agora um cara faz um lodo, passa no olho dele, ele lava e pronto, ele está vendo. Aí ele chega e diz: sou eu.
Sou eu mesmo. O que você viu, eu nascendo, eu sou filho de fulano de tal. Você aqui no Ceará, eu sou filho de Antônio de Joca. Não é assim, né? Quem é Antônio? Antônio de Joca. Raimundo de quem? Raimundo da Francisquinha. É assim, você identifica. Isso nos ensina, irmãos, que o fim da cegueira espiritual deve produzir em nós mudança de atitude, mudança de comportamento. E aqui há um exame que você mesmo pode fazer na tua vida. Você diz que se converteu, você diz que é crente, você diz que tem uma vida com Deus, mas eu pergunto, as pessoas têm visto isso? As pessoas têm visto mudança no teu jeito de falar? Ou você continua com o mesmo palavreado obsceno e imoral que você tinha antes de se converter? Basta você se irritar com a sua mulher, que começa a aparecer o antigo vocabulário, paralelepípedo, só palavrão. É você que pode fazer esse exame. Você diz que é crente, você diz que serve ao Senhor, mas quando você não está aqui no meio dos crentes, com a roupinha dos crentes, como é o seu comportamento na sua comunidade? Como é o seu comportamento no condomínio? Condomínio do Hermano, condomínio Jurupari, condomínio Joselino, condomínio Jurema 2. Condomínio da Silvia, eu não sei. É os Tapajós, eu acho. Como é o seu comportamento lá? Diz que você é crente, mas os seus vizinhos duvidam disso. Será que é mesmo? É sim. Não, ele mesmo não. Esses dias no jogo eu ouvi uma frase, eu fiquei me questionando naquela frase. O cara disse assim, eu não apitei a falta. Ele achou que era falta contra ele. Eu não apitei a falta. Ele falou assim, nem parece pastor. Aí eu fiquei pensando, mas rapaz, por quê? Eu fiquei imaginando. Pode ser que a pessoa tenha uma compreensão errada do que é ser pastor, do que é ser cristão. Mas antes de eu me defender usando esse argumento, eu fiquei me analisando. Aí você diz que é cristão, mas as suas atitudes não denunciam essa conversão. E aí, é pelos frutos que a gente conhece a árvore. E longe de mim julgar a sua conversão, eu prefiro me examinar e ver que frutos que eu tenho produzido. O fim de nossa cegueira espiritual deve causar assombro naqueles que nos cercam. Eita, e agora eu estou vendo que ele é crente mesmo. Poxa, como essa pessoa mudou. Rapaz, você viu fulano? Agora ele é um crente. Se a sua
conversão, se o fim da sua cegueira espiritual não tem causado assombro nos outros, é melhor você se examinar. É melhor você verificar a sua vida. Mas uma quarta e última aplicação. O fim de nossa cegueira deve apontar para a pessoa de Cristo. O versículo 11 vai dizer, olha, um homem chamado Jesus. Os vizinhos não tinham mais dúvida a respeito da identidade do homem. Em outras palavras, eles disseram, bem, nós sabemos que você é você mesmo, mas como isso te aconteceu? O homem, irmãos, faz uma breve narrativa do que tinha acontecido, um relato verdadeiro, cheio de detalhes. Ele diz, olha, um homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então eu fui, lavei e recebi minha visão. Mas qual é o detalhe interessante nesse relato? O detalhe interessante, irmãos, não é o ato de fazer o lodo. O ato interessante, irmãos, não é o tanque de Siloé. O ponto interessante nesse relato é que esse homem aponta para Jesus. Foi Jesus. Que lição fantástica, irmãos. Não foi o templo que curou, foi Cristo. Também não foi o rito nem a tradição, foi Cristo. Não foi nenhum líder religioso, foi Cristo. Não foi a igreja onde a mão de Deus está lá. Não foi a campanha do 7 sexta-feira. Não foi o pastor, foi Cristo. Não foi o dízimo nem a oferta especial, foi Cristo. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus, é tudo dele e nada nosso. Nossos dias, irmãos, nós vivemos encontrando homens que tentam roubar a glória de Deus para si. A palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, porém os homens vivem tentando tomá-la à força. Fuja desses homens. Fuja de líderes que se autopromovem. Fuja de líderes, irmãos, que dizem, eu preguei, foi poder de Deus, eu preguei, tantas almas se converteram, eu sou o cara, eu sou homem de Deus. Fuja desses homens. Fuja de líderes que têm a síndrome de Messias. A minha igreja é que salva, eu sou o grande homem de Deus, que aponta a salvação e que dá a salvação. Fuja! Fuja, irmãos, daqueles que colocam foto nas placas das igrejas. Agora a moda é o nome da igreja e a foto do pastor. Fuja de qualquer líder que não aponte para a pessoa de Cristo. Fuja de qualquer um que não entendeu a lição de João Batista, que ao ver Jesus bradou, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, é Ele e não eu. Mesmo alguns cristãos que não estão em posição de liderança, também gostam de tentar roubar a glória de Deus para si. Pois quando eles são elogiados, ou quando as pessoas percebem mudanças positivas em suas vidas, ou quando eles mesmos percebem isso, elas tendem a pensar que foram elas que conseguiram isso. Mero engano. Todo bem espiritual, irmãos, produzido por nós, só é produzido por nós, porque Cristo produziu esse bem espiritual em nós. Não me idolatrem. Não idolatrem nenhum daqueles que pregam nesse púlpito. Nossa função é apontar o Messias, é mostrar o Mestre Jesus.
Mas também não se idolatre. Você é o que é, espiritualmente falando, pois Cristo está agindo em você. Se você ora, se você busca Deus, se você vive uma vida de santidade, foi porque Cristo está agindo em sua vida. Lembre-se que o fim de nossa cegueira deve apontar para a pessoa de Cristo. Toda cegueira, física ou espiritual, tem cura por meio de Jesus, o Deus que dá vista aos cegos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.